mais um ano aqui. Estamos fazendo o check-up no rádio com temas relacionados à saúde do idoso. Dizer que é um prazer, uma alegria estar por aqui e poder contribuir através das mídias sociais, através do rádio principalmente, para viver mais e viver com saúde. Muito bem, você pode interagir conosco, 99205-3030. Mande para cá a sua pergunta que o Dr. Belísio responde. Nosso tema de hoje é planejamento do ano para o idoso. Para começar, ou a começar aí pela saúde mental. Como é que dá para fazer, doutor Belísio? O ano começou agora, hoje é dia 6 de janeiro, tem mais de 300 dias aí para o ano percorrer. E como é que dá para fazer esse planejamento logo no início do ano? Pois bem, Geraldo, a gente quando começa o ano, geralmente estamos cheios de esperança, de planejamento, de metas, o que é que eu posso tirar do ano velho e fazer agora no ano novo. E em termos de saúde, a gente se prepara para fazer uma alimentação mais saudável, a gente pensa em quem não faz, iniciar um programa de atividade física, e quem faz manter, melhorar a performance. Então a gente tem vários planejamentos, planejamento financeiro, planejamento de diversas origens, e também planeja a parte de saúde. Só esquece de planejar a mente, de planejar o emocional, de planejar a saúde, preservar a saúde mental. Como é que eu quero esse ano ter minha saúde mental? Isso eu vou falar de dois perfis de paciente. Tem aquele paciente que está aí com 60 e poucos anos e já é idoso perante a lei, mas se esconde, né? Esse ele vai mais no cardiologista para fazer aquele check-up anual e tal, mas esquece muitas vezes que o osso dele é um osso de 60 anos, que esquece que, por exemplo, o estômago dele tem mais de 60 anos, que o risco dele ter uma demência aumenta com a idade a partir dos 60 anos, independente dele ser uma pessoa saudável ou não. Então, esse perfil de idoso que se esconde do médico de velho, do médico de idoso, porque ele está se negando a ser idoso, ele esquece que às vezes a saúde também é mental, também é óssea, a saúde também é do trato gastrointestinal, que ele tem que se prevenir não só de doenças cardíacas, mas de outras doenças. Então, para esse idoso, nesse perfil, a saúde mental deve ser planejada de forma a ele conseguir manter o controle das emoções, logicamente, reconhecer sintomas que possam estar afetando a mente dele, o mental dele, não só dessa parte de tristeza, de ansiedade, reconhecer ou pedir para alguém que conviva com ele, dar uma dica. Será que você acha que eu estou mais estressado, que eu estou mais nervoso? Será que você acha que eu estou mais esquecido? Você acha que eu estou dormindo muito, estou dormindo pouco? Será que eu estou bem de saúde? As pessoas geralmente percebem nesse último ano e tal, e aí se planejar para o que eu posso fazer. Será que eu meditar, eu ter uma rotina de evitar pessoas negativas? Será que se eu tiver uma higiene do sono, eu organizar para eu dormir de maneira adequada, eu vou ter uma saúde mental melhor? Será que não seria melhor procurar ajuda profissional, seja um médico, seja um psicólogo, seja alguém que possa cuidar dessa parte da saúde que muitas vezes é negligenciada? E agora o mês de janeiro é o mês em alusão à saúde mental, né? O setembro é mais voltado ao setembro amarelo. Janeiro visa mais a saúde mental, e nada melhor do que a gente também planejar, fazer essa alusão a que as pessoas se planejem na saúde mental. Será que eu estou com uma sobrecarga de atividades, de papéis? Eu tenho muitas coisas, muitos afazeres, e aí eu não preciso dar uma desacelerada? Ou o contrário,
tô no ócio, tô sem fazer nada, eu fico só pensando coisa ruim. Então, esse perfil de paciente, essa pessoa que eu diria que é o idoso jovem, o idoso ainda iniciando essa fase de envelhecimento, passando para a terceira idade, esse idoso ele tem que planejar e ele tem que se identificar, ou alguém perceber, ou ele reconhecer esses sintomas de irritabilidade, de ansiedade, se preocupa com muita antecedência, se preocupa com coisas que não necessitavam aquela carga de preocupação exagerada, tem medo de tudo, é tenso toda hora, ele está em estado de alerta toda hora, como se algo de ruim fosse acontecer. Essa pessoa, mas eu escuto muito no consultório, doutor, olha, desde que eu conheço minha mãe, ou desde que eu me entendo de gente, ela é assim, aí só tá um pouco pior, eu acho que é da idade. E não tem mais jeito. Não tem mais, isso é uma sabotagem que a gente tem que combater, porque provavelmente ela sofreu a vida toda com essa doença, com um transtorno ansioso, seja com um transtorno com a depressão. Não, ela sempre foi muito chorosa, ela sempre foi muito negativa, sempre foi muito irritada, muito sem paciência, sempre foi assim. Pois bem, essa pessoa provavelmente tem algum transtorno mental, alguma doença mental, que não é só loucura, né? A pessoa não tá louco, tá doido, não existe isso, né? Pode ser um transtorno ansioso, pode ser uma distimia, que é um tipo de depressão que dá muita irritabilidade, pode ser a própria depressão que eles têm, esse medo excessivo de falar em depressão, a gente chama de psicofobia, tem um medo de falar de doença mental. Então essas pessoas precisam se planejar, né? Ter uma rotina mais saudável, mais leve, procurar fazer uma atividade física, procurar um lazer, procurar ter um hobby, procurar dormir bem, higienizar o sono, e se for o caso, não caia nessa autossabotagem de que a vida toda foi assim e que vai viver assim porque você está envelhecendo de maneira inadequada. Muito provavelmente com alguns anos esse preço vai ser cobrado. Tem aquele outro perfil do paciente, aquele já idoso, com muitas comorbidades, às vezes até nem tão idoso assim, mas tem muitas comorbidades, aquele que já tem muitas comorbidades, acima de 80 anos e aí por diante. Esse outro paciente a gente também tem que pensar num planejamento de formas. Como é que eu vou planejar a saúde? Geralmente são os cuidadores, do meu pai, da minha mãe, aquele filho que ama, que cuida, aquele filho que realmente se preocupa, não é aquele filho que vem a cada 6 meses só fazer confusão na recepção porque demorou ali meia hora, talvez aquela meia hora, talvez aquela uma hora e meia que vai ter com o seu médico seja a hora mais importante do ano, que é a hora onde ele vai conversar sobre o que é mais valioso no ser humano, que é a saúde. Então, às vezes, essas pessoas que, assim, eu amo para estar fazendo confusão na recepção, ou para estar em casa botando defeito, para estar criticando o idoso, para estar criticando quem cuida, muitas vezes enchendo o saco do cuidador, enchendo o saco da fisioterapia, vai lá todo dia. Então, para essas pessoas, são essas pessoas as que geralmente cuidam. São essas pessoas não, o cuidador ou familiar que se preocupa, ele detecta melhor. Então, o que é que de planejamento mental esse cuidador, esse familiar, ou mesmo o próprio idoso que é lúcido, que entende que precisa também ter uma saúde mental, precisa observar. Aquele idoso está mais calado, ele está mais desanimado, ele está pouca conversa. Antes ele até ia para a calçada conversar, não está mais querendo ir. Antes ele ia até fazer alguma compra, não vai mais. E ele não tem problema com locomoção, com mobilidade, com dor, ele não tem problema de independência de sair de casa, ele anda, mas está calado, está mais isolado. Esse idoso você tem que estar atento que talvez ele esteja passando por algum problema de ordem de saúde mental. O idoso está muito mais irritado do que era, muito ranzinza,
está muito raivoso, afobado, esse paciente provavelmente deve ter uma doença mental, deve ter algum problema de ordem emocional que precisa ser tratado. O que eu sempre digo, Geraldo, Alexandre, é que esses problemas emocionais, em qualquer fase da terceira idade, qualquer fase da pessoa idosa, seja ela ali aos 60, seja ela aos 90, não é só de você ver seu pai, sua mãe, seu avô triste, ou ele muito nervoso, ou ele muito preocupado com tudo. É porque esses pacientes, eles morrem mais, independente independente de não ter uma relação direta. Você imaginar, não, é um nervoso, é uma tristeza, não vai morrer do coração por causa disso. Morre, é um fator de risco para infarto, depressão, ansiedade e outros transtornos do humor. Esse paciente, ele tem mais dificuldade de aderir a uma rotina saudável, ele não quer tomar medicamento, ele não tem paciência, está tomando muito remédio, quer abandonar os remédios, às vezes está tomando um, está tomando dois, ou está preocupado se vai tomar esse remédio pro resto da vida. É uma pessoa que já tem 95 anos e ainda está preocupada se vai tomar esse remédio pro resto da vida, né? Então, a família tem que identificar, meu pai está com essa idade, minha mãe, meu avô, minha avó, ele precisa ter uma qualidade mental, uma qualidade emocional, ser uma pessoa mais tranquila, viver mais com mais satisfação, com mais prazer, não ter essa sensação de solidão toda hora, de que os filhos abandonaram, não tá chorando por tudo, não tá tensa demais com coisas que às vezes nem requer tanta atenção. Então, nesses casos, a família identificar. Ele, nessa fase, também precisa se planejar, a família se planejar para dar uma qualidade de saúde mental para aquele idoso. Não é só dizer, não, vai parar tudo, eu vou tirar tudo, vou trazer o senhor do sítio, eu não quero mais que você faça nada em casa. Não, você vai estar piorando, muito provavelmente. Esse idoso vai piorar a saúde mental. A maioria das vezes é buscar ajuda, tornar um ambiente leve, orientar ele, que talvez aquele não seja da personalidade dele, seja uma doença mesmo, e ele precisa se cuidar. Então, identificar esses sintomas aí que eu falei: irritabilidade, muito calado, muito isolado, dormindo demais, sem vontade de fazer as coisas, desanimado, sem energia, ou dormindo de menos, sem dormir, muito afobado. Então, falando de saúde emocional, a gente sabe que saúde mental não é só a parte emocional, tem a parte cognitiva também, que a gente pode deixar mais para frente, mas chamar atenção para as pessoas, aquele filho que ama, aquele cuidador que se preocupa com o seu idoso, tá atento para poder dar uma qualidade amar também, você dá uma qualidade emocional para aquele idoso, aquele idoso mais frágil, vulnerável, com muitas doenças, e aquele idoso que está começando, que está fugindo da terceira idade, ele mesmo tem preconceito com a idade, busca outras alternativas e esquece muitas vezes de procurar um médico que entende de envelhecimento, aquele médico que está preparado para colocar ele na trilha de viver com independência, com mais saúde e mais anos de vida bem vividos. Aproveitar que você está falando aí em familiares e cuidadores, né? Na hora do planejamento, na hora de planejar o ano, né? O cuidador ou o familiar tem um papel extremamente fundamental. Vem aqui pai ou mãe, né? Vamos começar por aqui. Esse talvez certamente um dos papéis do cuidador ou do familiar na hora de planejar. Esse é um dos papéis, às vezes até de um amigo, né? Que chega para você e diz: rapaz, você não tá bem, entendeu? Isso um idoso lúcido, aí o filho, o neto, o cuidador, o vizinho, a esposa vai chegar e vai dizer: fulano, estamos começando um ano, vamos cuidar da sua saúde. Não, mas eu não estou doente, não estou sentindo nada. Não, mas eu percebo que na sua saúde, na parte emocional, você vem assim, vem assado. Tenta convencer, né? O convencimento sempre é a primeira fase que a gente tenta, né, nesses pacientes que a gente não consegue logo de cara fazer com que eles entendam a necessidade de cuidar da saúde. Então, tem um papel sim fundamental o cuidador,
o filho, o amigo, o vizinho, alguém que se preocupa, alguém que ama aquela pessoa, de fazer esse planejamento também. Rapaz, o ano tá mudando, eu vejo que o ano passado meu avô, minha avó, meu vizinho, aquele meu amigo que eu visitei ele tá muito triste, tá muito abalado, às vezes perdeu algum familiar, ou às vezes abriu esse quadro de depressão já na terceira idade, ou de ansiedade, ou sempre foi, ele ouviu a entrevista e disse, o doutor disse que ele sempre foi assim, mas ele sempre foi doente, então ele precisa ter um conforto emocional, um conforto mental, pelo menos agora na velhice, não é tirando aquilo que ele gosta de fazer muitas vezes, que é trabalhar, ele sempre gosta de trabalhar, não é fazendo isso que você vai ajudar, muitas vezes é identificando os sintomas e levando para o ajuda. Então são as pessoas ao lado que geralmente percebem. O paciente, boa parte das vezes ele tem essa negação, boa parte das vezes ele não acha que tem o problema, e as pessoas que convivem é que sofrem, né? Que toda hora estão levando patada, que toda hora estão tendo que dizer, não pode parar esse remédio, que toda hora estão dizendo, papai, o senhor está acordando muito cedo, de meia-noite não é hora de acordar, que ele não está dormindo bem. Papai, não precisa se preocupar, mamãe, vovô, vovó, não precisa se preocupar em fazer a comida, porque a gente come fora, come de marmita, não precisa de tanto, então isso é sofrimento mental, não precisa de viver sofrendo. Na verdade, o ser humano não nasceu para sofrer, né? Nosso ouvinte, Emanuel Garcia, faz aqui uma pergunta até interessante. Ele diz que o pai dele é idoso e gostou da proposta do senhor aí do planejamento. Ele pediu para que o senhor elegesse aí um caminho, né? Um início, né? Para esse planejamento. A pergunta dele é no sentido de que o que é que eu faço agora, né? Hoje, né? Para começar o meu planejamento. Identifique pontos fracos e pontos fortes. Eu começaria por aí. Isso não é uma coisa muito difícil. O que é que ele gostava de fazer e que parou de fazer? É uma forma de você colocar ele naqueles hábitos, naquela rotina que ele gostava de fazer. Não adianta você querer impor uma coisa que ele não vai se adaptar. Então, comece a pensar dessa forma. O que é que o papai gostava de fazer? O que é que ele tem, ele mais perdeu de valioso que ele não consegue mais fazer hoje? Tem algumas coisas que a gente não consegue recuperar, mas pelo menos simular alguma coisa nesse sentido. Os pontos fracos. Ele tá fazendo isso aqui, mas ele não gosta de fazer isso aqui, ele não se sente feliz em morar longe do neto. O que eu posso fazer para encurtar a distância? Vou dar uma dica. A tecnologia hoje, você pode criar uma rotina de ligar todo dia e fazer uma chamada de vídeo. Isso pode diminuir a solidão. O uso de tecnologias hoje é uma forma da gente aliviar esse mal que assola a humanidade, que é a sensação de solidão, de viver sozinho. Então, começar por aí, identificando ponto forte, ponto fraco, tentar tornar o ambiente leve e tentar convencê-lo a procurar ajuda. Essas pessoas que eu digo que têm uma saúde mental abalada, elas têm mais dificuldade ainda, tanto de aceitar que tem a doença, elas têm dificuldade também de aceitar a medicação ou o tratamento proposto, por causa da mente dela. Ela não tem a mesma capacidade serena e tranquila de decidir, então elas são meio arredias. Então, dentro de casa, comece vamos tornar um ambiente leve, vamos ver como é que está o sono dele, vamos ver se ele está se preocupando demais, vamos ver se ele está muito irritado, se ele está dormindo demais, se ele está desgostoso, se ele está desanimado, não quer mais conversar com as amigas, nunca mais pegou o telefone para ligar para ninguém, não quer atender o telefone, então identificar, eu acho que buscar ajuda já seria um bom caminho. Isso eu estou falando de saúde nessa parte mental, porque a alimentação, a atividade física, tomar os remédios direitinho, ter uma rotina regular de acompanhamento médico, isso já faz parte do planejamento não mental, né? Então, como a gente está colocar também no planejamento do ano, de metas para esse ano, o planejamento da saúde mental, emocional e cognitiva do idoso é interessante. Doutor Belísio, muito obrigado e até a próxima.